O Pai dentro de mim é o único poder atuando neste universo. Ele é o único poder atuando nesta sala. E Ele é o único poder atuando no meu ser. Há apenas o ser de Deus, o poder de Deus que flui para este mundo, abençoando igualmente a todos, amigos e inimigos. Quando sua voz se revelou, a terra derreteu. Desaparece a desarmonia, desaparece a discórdia. Tanto a desarmonia quanto a pessoa que causou se derretem em sua imagem e semelhança. Onde está agora aquele que estava me perturbando? Não está aqui. Ergueu-se do túmulo, não mais o homem de carne, mas o Filho de Deus. Na quietude, quando silencio todo julgamento humano de bem e de mal, um filho nasce. A percepção do Cristo acontece, ao passo que eu era cego, agora vejo. Pessoal, para a gente poder compreender de forma mais profunda esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha o que ele vive nesse estado de consciência. E a linguagem, a maneira de compartilhar essas verdades que o mestre Gualberto tem, é uma linguagem própria, peculiar dele. Diferente da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma maneira de compartilhar esse estado livre de consciência. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre silêncio e sobre quietude. O mestre pode compartilhar a sua visão de como podemos aquietar nossa mente? Ô Gilson, a realidade de Deus é aquela que se revela, sim, quando há quietude, quando há esse silêncio. Agora, o ponto aqui é que você não pode, não há como você, nesse querer, vontade, desejo, volição, esforço, nessa tentativa, conseguir realizar isso. Esse silêncio e quietude não é algo que a pessoa realiza. É algo que se realiza. É algo que se apresenta, é algo que se mostra quando aprendemos a lidar com a pessoa. Veja, não podemos alcançar a quietude e o silêncio, mas podemos descobrir como tomar ciência de como esta pessoa funciona. A presença desta pessoa é a presença da inquietude e do barulho. É assim que esse sentimento, pensamento, emoção, sensação e percepção do eu está presente na inquietude e no barulho. Eu digo isso porque as pessoas querem obter o silêncio, querem alcançar a quietude. Então, se elas se assentam numa determinada posição e começam a repetir um mantra, ou fazer alguma técnica de respiração, entram numa determinada prática de meditação, elas acreditam poder silenciar a mente e aquietar a mente. E de uma certa forma, um certo silêncio e quietude se aproxima naquele momento. Então elas se aquietam, elas silenciam, mas elas se aquietam e elas silenciaram, mas o sentido de identidade
não foi tocado ainda. Esse é o grande problema com as práticas de meditação que as pessoas praticam. Elas conseguem a quietude e o silêncio, mas é uma quietude organizada, alcançada pela prática. Aquilo que você alcança pela prática, em razão de uma técnica, de um sistema, esse sistema ou técnica, reparem, isso é algo mecânico. Isso fez com que você alcançasse esse silêncio, essa quietude. Mas como é algo mecânico, o que você obtém nesse momento é algo que faz parte do resultado da proposta da técnica. Então, esse silêncio não pode ser real. Essa quietude não pode ser real. O que continua por detrás desse silêncio e quietude ainda é essa identidade. Ainda é esse experimentador, esse pensador, esse elemento na prática, que no caso é o próprio meditador. Nós precisamos sim do silêncio e da quietude, mas não da quietude do silêncio que a pessoa realiza, e sim da quietude do silêncio que está presente quando não há pessoa, quando não há o ego, quando não há o eu, quando não existe esse meditador. É por isso que nós temos enfatizado aqui com você como se aproximar da meditação. Mas a forma real da meditação, que se revela quando há esta quietude e silêncio, é aquela que vem naturalmente quando existe esse olhar para estas reações, que são as reações do movimento do eu, movimento do ego, que é o movimento do pensador com os seus pensamentos. Então nós precisamos, como base para uma verdadeira aproximação desse encontro com o silêncio e quietude, como base para isso, o autoconhecimento. Descobrir como você funciona. Sem a eliminação do medo, ou da raiva, ou da preocupação, ou da angústia, depressão, ansiedade, sem se tornar ciente de suas reações nesse momento, sem o fim para esse sofrimento, nós não temos como ter uma real aproximação do silêncio e da quietude. Veja como é estranho o comportamento que nós aprendemos aí fora. Nós queremos o silêncio e a quietude para desestressarmos, para não sentirmos medo, raiva, preocupação, depressão. Então as pessoas fazem uso de uma técnica para encontrarem temporariamente um alívio desses estados de sofrimento. Veja, isso não tem nada a ver com a verdade do autoconhecimento. Não tem nada a ver com a aproximação da verdadeira meditação. O que elas estão buscando nessas práticas ou técnicas é um alívio temporário. Na verdade, uma fuga desta psicológica condição. E nada disso é permanente. Então você temporariamente desestressa, deixa a angústia, a preocupação, tem um alívio temporário.
Mas não confunda isso com a ciência da revelação de Deus, que é meditação, que se apresenta quando existe uma aproximação do silêncio e da quietude, mas uma aproximação que ocorre naturalmente pelo autoconhecimento, e não por uma técnica, e não por uma prática. Eu sei que essa abordagem aqui, ela é um tanto revolucionária, como alguns costumam dizer. Ah, sua fala é revolucionária. Sim, porque estamos apontando para algo fora do conhecido. Quando estamos lidando com a ciência de Deus. Esse é o nosso interesse nesse trabalho, em trabalhar com você a aproximação da meditação, que pelo autoconhecimento e nesta visão, desta atenção sobre si mesmo, traz naturalmente esta quietude, este silêncio. Ramana Maharshi dizia, o sábio de Arunachala dizia, ficai quieto e sabei que eu sou Deus. Citando a Bíblia, lá o Salmo 46, ficai quieto e sabei que eu sou Deus. Aquilo que revela Deus, a ciência de Deus, é este silêncio, esta quietude. A natural quietude e silêncio que nasce do autoconhecimento e não de uma técnica, de um esforço, de uma prática, de um momento específico para meditar. A verdade da meditação é agora, aqui, independente da posição do corpo ou da atividade do intelecto ou da atividade física, a todo momento, momento a momento, ciente de suas reações, você se aproxima do autoconhecimento, desta atenção, e se isso se aprofunda, a revelação da meditação se mostra. E esta revelação é a ciência de Deus. Então, ter um olhar para a verdade daquilo que é você requer esta aproximação. Eu contemplo a visão infinita, Deus o Pai e Deus o Filho. Neste exato momento, Deus mantém e sustenta a sua própria vida, que é minha vida, a vida do ser individual. Este corpo é o corpo que Deus me deu, espiritual, eterno e imortal. Deus mantém meu corpo em sua eterna perfeição. Deus é um contínuo e eterno estado do ser divino, meu ser individual, pois eu e meu Pai somos um. Meu corpo é um instrumento da atividade de Deus, um veículo adequado para mostrar sua glória. Deus é a própria força dos meus ossos. Deus é a saúde do meu rosto. Deus é a minha fortaleza, a minha segurança e a minha proteção. A terra mostra suas obras, o céu declara sua glória. Como pode o sol, o céu, a lua e as estrelas manifestarem essa glória, e não o homem a quem foi dado domínio sobre o sol, lua e as estrelas? O homem não precisa lutar para manifestar a plenitude da divindade, mas apenas relaxar e permitir que o ritmo de Deus atue nele, pois o trabalho de Deus está completo e só resta ao homem nele descansar. Nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta que não precisamos lutar
para ter uma vida plena em Deus, mas apenas relaxar. Mestre, tu pode compartilhar a tua visão de como podemos ter uma vida plena em Deus? Sim, Gilson, como acabamos de dizer, não se trata de um esforço, não se trata de uma disciplina técnica. Sim, há um envolvimento real, profundo, desse aprender sobre nós mesmos. Isso requer, sim, uma disciplina. Mas não é a disciplina do ajustamento a uma técnica, a um padrão. A aproximação da verdade de Deus não requer esforço. Requer um envolvimento profundo, real, de rendição, de entrega. Mas não se trata de um elemento presente nesta entrega, fazendo um esforço nessa direção, através de uma disciplina ou uma autodisciplina, assim chamada espiritual ou espiritualista, ou algo mecânico como uma técnica, como uma prática, como um sistema, como em geral as pessoas praticam essa assim conhecida meditação aí fora. A aproximação de Deus requer um olhar para essas reações, um observar sem o observador, um perceber sem o percebedor. Esse escutar sem esse elemento presente que avalia, julga, compara o que escuta para gostar ou não gostar. Então, como se aproximar desta visão de Deus, descobrindo o que é estar nesse instante, ciente de si mesmo, sem esse elemento que é o próprio eu, que observa a partir do observador, que ao escutar apenas está ouvindo a partir desse elemento que fica ouvindo para aceitar ou rejeitar. No momento em que você começa a se dar conta daquilo que se passa aqui e agora, dentro de você, assim como externamente, sem reagir a isso, mas simplesmente olhando, escutando, percebendo. Então, algo começa a se mostrar. E todo esse conteúdo interno começa a ter a liberdade de vir à tona, de aparecer. E, naturalmente, ser descartado. Então, nós temos um esvaziamento desse psicológico conteúdo da mente, quando temos uma aproximação da verdade do nosso ser. Não se trata de um esforço para isso. O esforço requer a presença de um elemento forcejando, querendo, ambicionando, tentando fazer algo. Esse é o próprio elemento, que é o eu, o ego. É exatamente esse elemento que precisa ser constatado e naturalmente descartado. Diante desse novo olhar, diante desta real atenção plena, como eu tenho chamado. Então aqui nós temos um olhar para o autoconhecimento. A partir desta atenção, isso revela esse silêncio e quietude. E esse natural esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o conteúdo do eu, do ego. É quando nos deparamos com a realidade divina. É quando nos deparamos com esta ciência de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você.
Acordar nesta vida é perceber esta realidade presente. É assumir a beleza da verdade do seu ser. Uma vida livre do ego. Uma vida livre do eu. Uma vida onde temos a presença do amor, da inteligência, da felicidade. É isso que estamos aqui com você, trabalhando. Nós temos inúmeros vídeos lhe mostrando como se torna possível ter uma aproximação desta liberdade de viver esta realidade divina. Aquilo que você nasceu para realizar, aquilo que você nasceu para viver. Então é isso que estamos juntos trabalhando aqui com você. Deus em meu seio é poderoso, e porque Ele está em mim, eu não preciso de nada, nada me falta. De mim mesmo não tenho nenhuma habilidade, não tenho entendimento, mas o entendimento de Deus é infinito. Ele que está em mim realiza aquilo que me dá do fazer. Ele, revelado dentro de mim, é maior do que aquele que está no mundo. Eu me torno um instrumento à disposição de Deus. E através de mim, Ele profere sua voz e a terra se derrete. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem um desejo sincero em conhecer Deus, em ter uma vida plena em Deus, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do Mestre responder diretamente às nossas perguntas, por ele já viver nesse estado de consciência desperto, ele compartilha o estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, que é um poder de presença, de silêncio, de graça, a gente acaba entrando de carona nesse compartilhar de presença do Mestre. E isso nos ajuda demais a compreender a nós mesmos, a compreender o que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.